Olá, meus amados irmãos e amigos. Estamos ministrando sobre adoração transformacional, expansão do reino. Para isso, você deve manter sua mente, seu coração vulnerável a Deus. Fique atento, com os ouvidos bem abertos, porque Deus quer demolir muitas fortalezas, muitos dogmas, né? São paradigmas que precisam ser administrados pelo Espírito de Deus. E somente Ele pode te iluminar. Amém? Que você possa ser livre das crenças limitantes. Estamos trazendo instruções proféticas para essa geração. E eu terminei falando no último vídeo sobre a espinha dorsal do nosso propósito, quando Jesus fala para discipularmos as nações, batizando as pessoas, né, os discípulos, e ensinando essas pessoas a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E ele ainda diz que estaria conosco até os fins dos tempos. A questão é que a igreja se preocupou em pregar somente sobre a salvação. Eu falei sobre isso já. O evangelho do reino inclui salvação. As verdades do evangelho do reino existem para nos transformar, mas também nos ensina sobre como viver em cada área de nossas vidas. Entende? Agora, houve divisões, o pensamento cristão ficou dividido. Você vê um grupo que está preocupado com os assuntos espirituais. E você vê um outro grupo apenas preocupado com as questões materiais. Então um grupo acha que a função principal da igreja é somente pensar nas coisas espirituais e com a salvação dos homens. Não é? E o outro grupo, que é conhecido como os liberais, esse primeiro grupo dos espirituais é os evangélicos, é conhecido como evangélicos. Já o segundo grupo é conhecido como liberais. Então um está preocupado com assuntos espirituais somente. Já os liberais, mais preocupados com assuntos do dia a dia, que os evangélicos chamam de secular. Entende? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. E eu vou falar para você que essa palavra do secularismo, ela é uma mentalidade greco-romana, tá? Você precisa se libertar disso. Mas nós vamos ampliando a visão, amém? Então, é uma cosmovisão que ela é crescente. Então veja que a tragédia dessa divisão acontece na maioria dos casos, né? Ela acontece porque eu diria que ambos os lados aqui, tanto o grupo liberal como os evangélicos, os espirituais, vamos dizer assim, eles estão certos e ao mesmo tempo errados. Os evangélicos estão certos com relação ao que o evangelho era. E eles estão errados nos que eles pensavam que o evangelho não era. O evangelho que Jesus ensinava, fundamentado nos ensinamentos completos de Deus a Israel por intermédio de Moisés e dos profetas, era uma mensagem que lidava com o pecado, salvação, céu, inferno, oração e batalha espiritual. Aí os liberais, por sua vez, estavam corretos ao dizer que também era uma mensagem sobre o desejo de Deus por um governo justo, distribuição de renda justa, uso apropriado da ciência, da tecnologia, comunicação, arte, família, enfim, todas as áreas de influência da vida. Agora, o resultado de um evangelho dividido e até mesmo reduzido é fácil você ver no mundo em que vivemos atualmente. Porque nunca houve antes na história tantos cristãos em tantas igrejas e tantas nações falando tantos idiomas.
E até creio que também é justo dizer que nunca a expansão da igreja teve tão pouco impacto em suas comunidades, como nos dias de hoje. A igreja evangélica atual é uma igreja enorme, porém ela é fraca. Perdemos a maior parte da mensagem do reino. Podemos dizer que os assuntos sociais, econômicos e jurídicos da nossa comunidade não são problemas nossos porque nós temos uma visão dicotômica do mundo. Agora, nós somos mensageiros de Deus, nós que somos líderes espirituais. E nós não nos preocupamos com os problemas, vamos usar essa palavra por enquanto, tá? Não nos preocupamos com os problemas seculares. Nós não precisamos parar de pregar a mensagem da salvação individual, mas nós precisamos urgentemente recuperar as verdades essenciais contidas no restante da mensagem do reino de Deus. Nós temos que renovar a nossa mente e ver as nossas vidas transformadas, alinhando todos os nossos pensamentos com os pensamentos de Jesus Cristo. Só assim a igreja desse século vai conseguir transformar o mundo. Só então o corpo de Cristo será não apenas grande e diversificado, mas reconquistará sua capacidade de influenciar. Não é isso que a Bíblia diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Ou seja, as influências do inferno não podem ser maior que as influências da igreja, do corpo de Cristo. Essas influências têm que estar na mídia, na arte, na educação, na saúde, na religião, na família. Mas eu te pergunto, essas influências do reino realmente elas estão sendo eficazes nessas áreas que eu falei? Fica essa pergunta. O áudio tem que ser curto para você absorver a palavra. Amém? Vamos retomar num próximo vídeo. Deus te abençoe.